Então, pessoal, muito bem-vindo, né, ao nosso encontro. Eu sou a Eliana, né, da CT Vidas. Eu já estou aqui com a Shirley, com a Nádia. Elas trabalham nas nossas escolas, no nosso SEIS. Elas têm muita experiência do cotidiano, né, aquela experiência que você conquista diariamente, porque você vive a situação. E até nós conversamos agora há pouco e falamos que vamos para a prática, né? E deixar um pouco a teoria de lado. E esse tema, né, inclusão na escola, é um tema, apesar de já meio antigo, que quando eu fiz pedagogia, ó, lá atrás, a gente já discutia muito isso, mas ele é um tema moderno, porque ele é importante para o nosso dia a dia, né? Ele é importante com que nós tenhamos consciência do que é uma inclusão na escola, como que ela acontece, né? E quais são os aspectos que devem ser levados a sério quando isso está acontecendo, quando a experiência está se desenvolvendo. E muitas vezes falam da inclusão com o preto, né, com o índio, com a criança especial, e a gente esquece que a inclusão está em todos os momentos de nossa vida. Tá? Porque tem muito loiro que sofre inclusão, tem muito branco que sofre inclusão, tem muita pessoa, vamos dizer assim, que tem uma aparência diferente, que ela é excluída, e às vezes aquela pessoa precisa ser incluída, né? Às vezes tem aquela pessoa mais clara que também é excluída porque ela é bonita, e ela precisa ser incluída. E o diferente está em todos nós. Olha, quando se a gente observar a aparência, quando a gente está olhando para alguém, a gente pode perceber que ninguém se parece com ninguém. Não. Isso já é uma necessidade de inclusão, porque aquele meu amigo é diferente de mim, né? E às vezes eu acho que uma pessoa normal para ser aceita, ela tem que ter os mesmos aspectos que eu tenho. E isso já é uma forma de exclusão. Não é? Porque, na verdade, somos todos diferentes. E essa diferença, né, é que faz da gente, a cada momento, ser especial. Porque não é só o especial que é especial. Todos nós somos especiais, né? Porque a gente tem que dar aquele olhar de como cada um é. É muito difícil alguém que não tenha necessidade de ser incluído num grupo. Essa história do pertencimento, de pertencer a um grupo, de estar com um grupo, é muito importante. Né? Porque muitas vezes você está um pouco isoladinha, porque você é diferente, porque a sua opinião é diferente, você acaba ficando isolada. Quando, na verdade, você está sendo autêntica, né? A gente está tentando ser autêntica naquele momento. E mesmo assim não somos muito bem reconhecidos, né? Então, o diferente. Olha, gente, como a inclusão é um assunto tão importante e tão sério, que às vezes a gente não tem nem ideia da importância, da profundidade que é a inclusão na educação e, consequentemente, a inclusão no dia a dia, na vida social. Né? Vocês gostariam de falar alguma coisa, meninas? Eu acredito, e assim, aqui no SEI, no Encanto e Harmonia, é muito forte, assim, a gente preza pela inclusão, em ver o outro como ser humano que ele é. É a partir daí, da humanização, que eu trago a inclusão, né? Porque quando eu atendo uma família, eu também estou incluindo ela a partir do momento que eu respeito, que eu dialogo com essa família, que eu trago ela para dentro da unidade. Isso tudo aí é inclusão, né? E a gente tem as nossas crianças
E se a gente inclui as crianças, a gente tem que incluir as famílias também. E às vezes a gente fala tanto a criança, a criança, a criança, a gente esquece das famílias. As famílias, elas têm que ser incluídas também. Muito interessante, muito interessante. E você, Shirley, você poderia falar alguma coisa? O seu som tá apagado. Desculpa. Pegando a fala da Nádia, quando ela fala das famílias, eu acho que logo na anamnese, quando chega dentro do ambiente escolar, a gente tem que acolher aquela família, né? Já tratar ela de forma humanizada, porque isso vai criar um vínculo família-escola, e com certeza vai reverberar lá no futuro com resultados muito positivos, né? A gente não excluir, porque a gente está no ambiente educacional e nós recebemos todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de pessoa chega. Então, a gente tem que ter um olhar humano mesmo sobre essas coisas, sobre as condições que elas nos trazem. E é o que você mesmo falou, Eliana, é por ser negro, é por ser bonito, né? Na educação mais, assim, do ensino fundamental, a gente vê, às vezes, meninas sendo excluídas por serem bonitas, né? E não pode acontecer. A singularidade está muito dentro do nosso pedagógico, muito fala, né, na teoria sobre a singularidade. Então, a gente tem que trazer mesmo, acolher. Aquele primeiro momento tem que ser de acolhimento, onde elas percebam que existe a inclusão. E acolhimento nada mais é do que incluir, né? Quando eu acolho, eu estou incluindo, seja qualquer tipo de pessoa. E o que a gente está precisando mesmo, nos tempos que a gente vive hoje, é de incluir, é de respeitar. E as diferenças, elas estão aí para ensinar para a gente o diferente, é normal. Eu aprendo com o outro justamente porque o outro é diferente de mim. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Qual o sentido da vida? O que eu iria aprender se o outro fosse igual a mim? A gente tem que agradecer as diferenças, a gente não tem que excluir, não tem que ter preconceito. A gente tem que agradecer as diferenças, porque é elas que nos fazem crescer. O que falta em mim, tem na Eliana. O que falta na Eliana pode ser que tenha na Shirley. E é assim, né? Aí, como a Eliana traz todo o conhecimento dela para a gente, e a gente aprende com a Eliana. Nós somos todos diferentes e aprendemos o tempo todo com cada um. Né? Na E eu verdade, a aprendo vida... muito com vocês também, viu, meninas? Por A tudo sociedade, que vocês estão falando. assim, né? Eu costumo dizer que a sociedade é um grande quebra-cabeça, né? Que um completa o outro. E é essa diferença entre nós, seja fisicamente, culturalmente, seja ela qual for, ou mesmo religiosa, é que traz bagagem para a gente aprender todo dia como lidar com o ser humano, com as suas especificações, como ser único. Porque é como os dedos da mão. A gente precisa de todos, mas todos são diferentes. Às vezes a gente fala assim, eu não preciso nem muito do dedinho, mas se a gente perder ele, vai fazer muita falta no conduzir da nossa vida. Então a gente precisa de todos para aprender, para construir uma bagagem melhor dentro de nós, como seres humanos mesmo. Meninas, e me diz uma coisa, como que a inclusão se dá com os pequenininhos, com os alunos pititicos? Os Olha, primeiros Eliana, anos, né? Claro, não bebê, mas a partir do momento que eles já estão se socializando, né? olha, Eliana, eu costumo dizer que assim, incluir dentro do... E ela E ficou ela sem, caiu? caiu. É, Bom, Nádia, deixa você pode falar, por favor? Daqui a Claro, pouco ela volta. claro. Nós também estamos com a internet bem ruim, é o meu celular que está Aqui também não está bom, roteando. não. Foi um sacrifício para a gente conseguir colocar a internet aqui no notebook. Bom, enfim, a educação infantil, ela já traz uma magia. Né? Eu sou suspeita para falar, porque quem me conhece sabe o tanto que eu amo educação infantil.
E assim, a educação infantil, ela tem esse lado muito materno, vamos dizer assim, né? Porque o cuidar e o educar é indissociável. A gente não pode separar um do outro. Então, quando as crianças entram pela primeira vez numa sala, chegando naquele momento, né, inseguros, aí os pequenininhos que já estão ali na sala, eles acolhem, Eliana, é uma coisa linda de ver. É muito bonito, né? Sim. Eles acolhem, eles falam, olha, não chora, não precisa chorar, a sua mamãe já vem buscar você. Porque os professores, a professor de educação infantil, antes de tudo, ele tem que ter muito carinho dentro dele. Porque a educação infantil, ela exige isso de nós, delicadeza. Então, quando a criança chega a gente, automaticamente, todos já abraçam. Porque o professor já conversou com aquelas crianças que já estão, né? Tem todo um trabalho que a gente faz. A gente trabalha o currículo da infantil da cidade de São Paulo, o currículo da cidade, ele já traz a inclusão dentro dele, ele é todo inclusivo, né? Então, as professoras estudam e elas já trazem essa parte de incluir o outro, seja ele branco, preto, nordestino, do sul, não importa, religião não importa. A gente sempre preza por fazer o melhor e acolher da melhor forma aquela criança que está chegando para a gente. E nós temos, esse ano, algumas crianças com autismo, né? Umas 2 já com diagnóstico e outras 3, se eu não me engano, em processo de, né? Essas crianças, quando chegaram aqui para a gente, tinha criança que a mãe não queria nem que andasse, porque a gente sabe que a mãe, ela sofre porque o filho dela é diferente. E é um sofrimento muito doloroso para a mãe. Então, primeiro a gente acolhe essa mãe que está chegando aqui pedindo a vaga. Porque em algum lugar não aceitaram. Acontece. Sim. Infelizmente. Mas quando essa mãe chega aqui, a gente acolhe, a gente conversa, procura saber mais da vida dessa criança através do que a mãe tem para trazer para a gente. E nós percebemos que essas crianças, quando chegam aqui, elas estão fragilizadas justamente porque a mãe está fragilizada. Porque uma mãe de autista, ela é uma guerreira. Porque ela recebe porta na cara, ela recebe não de vários lugares. E ela só quer que o filho dela seja feliz. É o que todas nós mães queremos, que os nossos filhos sejam felizes. É a única coisa que a gente quer na vida, verdade? Então, quando ela chega aqui, ela é acolhida, a gente fica sabendo o que essa criança precisa, se ela tem algum tipo de tratamento, enfim. A gente, como a Shirley falou, a gente faz a lista, a ficha de anamnese de uma forma mais contundente, né? Então, aí essa criança já chega, a gente já conversa com o professor, fala, olha, a mãe falou isso, a gente pede para a mãe trazer uma cartinha de próprio punho, falando como que essa criança é em casa, para a gente poder dar um pouco de conforto também para essa criança que está chegando, né? Então, tem criança que chega aqui que nem anda, mas porque a mãe não deixa nem a criança andar. Ela se preocupa que essa criança se machuque, que ela sofra. Mas quando ela chega aqui, ela é acolhida. Nós trazemos várias propostas voltadas para o todo, para o grupo, né? E isso, a criança já se sente incluída nessas propostas. A gente não faz diferença nas propostas. Cada um com seu jeitinho, né? Participa ou não da proposta, porque a gente não obriga as crianças a participarem. Muito pelo contrário, a gente deixa elas livres para elas escolherem, né? E nessa data que nós estamos, em outubro, essas crianças, elas já conseguem brincar no parque. É uma alegria de ver. E o professor que incentivou
Por exemplo, o Arthur, que a gente tem aqui, ele não chegava nem perto do parque, ele tinha pavor, porque a mamãe protegia, e a gente entende, mas a gente tem que criar o filho para o mundo, não é? Aí a professora, com carinho, com respeito, foi ensinando para ele: olha, é legal esse brinquedo, vamos brincar, eu te ajudo. Levava ele. Agora o Arthur, nessa altura do ano, ele está brincando lá no escorregador, ele sobe, ele desce. A gente fez piscina, ele brinca na piscina. Então, a gente vê a evolução dessa criança e é uma coisa tão maravilhosa, eu fico até emocionada de falar, porque é uma alegria de ver o quão incluir um diferente, porque nós somos todos diferentes, como bem a Eliana falou, o incluir faz com que o outro cresça, independente se ele tem algum problema, tem alguma deficiência, né? Não importa, né? Se ele não é de São Paulo, se ele é de outro lugar, se ele professa uma religião ou outra família, não importa. O que importa é que ele chega lá no final do ano, ele conseguiu realizar tudo aquilo que ele não conseguia quando ele chegou. Isso é inclusão, né? É amplo o tema, né? Mas Sim, claro. o pouquinho que a gente faz, assim, a gente se sente muito feliz. Agora começaram os relatórios de acompanhamento das aprendizagens, né? E a professora já manda: olha, eu vou colocar essa foto, porque antes estava assim, agora já está desse jeito. A criança que não gostava de leitura, agora já pede livro para levar para casa, incluindo também as famílias, né? E isso daí, para a gente, é de uma grandeza que eu não sei nem explicar. A alegria que dá passar por esses processos e ver que só incluindo que a gente consegue chegar nesses resultados. Maravilhoso, viu, Nádia? Maravilhoso. E você, Shirley, você poderia Então, falar agora? Quando a Nádia traz tudo isso, é um turbulhão de sentimentos dentro da gente, porque a gente que trabalha com crianças e com incluir mesmo, que vai muito além de uma ação pedagógica, né? É olhar o outro como ser humano, é um ato de amor, né? Não adianta ter todas as teorias se você não tiver o amor por tudo aquilo que você faz. Realmente aquilo Exatamente. faz sentido? Quando chega uma família e você recebe ela, quantas vezes, não sou eu, Shirley, mas eu tenho certeza que a Nádia e as outras companheiras também das nossas unidades, a família falou: fiquei aqui porque fui acolhido. E essa mãe, né, da criança de inclusão, que todas são de alguma maneira, mas Sim. às vezes as que são de alguma forma excluídas, quando você fala com ela e você dá a oportunidade de ela falar, ela se sente importante. E é muito, muito real elas se sentirem importantes. Alguém chamar ela pelo nome, chamar o filho pelo nome, falar características do que vivenciou durante o dia. Olha, mãe, eu tinha um aqui com retardo mental e ele vinha com andadorzinho, ele precisava para ele ficar um pouquinho em pé. No dia que a mãe viu ele jogando bola com as outras crianças, para ela aquilo foi tão mágico, porque ela falou: Nossa, eu até para nunca mim agora foi mágico, viu, Shirley? ela falou: eu nunca Lindo. imaginei o meu filho um dia poder jogar bola. Ele jogava com as limitações dele, mas o sorriso dele, a primeira vez que eu vi aquele sorriso, eu fiquei muito emocionada mesmo. Porque, assim, às vezes, dentro da educação, a gente vê muito, até as professoras mesmo, porque, assim, o medo e a falta de instrução, às vezes, faz que venha a discriminação. Às vezes a gente não tem instrução, aí a gente fala: ele não vai conseguir, ele não pode, eu não. Não. Você já tentou, professor? Você tem que falar para a sua equipe: você já tentou? Né? Porque muitas das vezes o professor fala assim: ah, Shirley, vamos chamar o pai, tem que passar no médico, mas eles são tão novinhos ainda, né? Eles têm tanto para aprender e para nos ensinar. Né? E a gente, como coordenador, falou assim: professora, você já pensou assim? Eu vou observar melhor essa criança, porque ela está com um pouquinho de dificuldade. Eu vou ver qual o caminho que eu devo, né, trilhar, porque o aluno ele aprende quando aquilo realmente tem alguma finalidade para ele, quando ele gosta, quando ele cria vínculo. Quando ele cria vínculo com o professor, ele pode tudo.
né? Quando aquilo faz sentido para ele. Então, o incluir é você, enquanto educador, criar vínculo com o seu aluno e não é limitá-lo, né? Porque a educação de exclusão ficou lá atrás, há um tempo lá atrás. Hoje não, é inclusão, né? Não é nem de interação, né? Porque às vezes a interação meio que confunde. Ela está lá dentro, mas ela não está interagindo. Não, é incluir. Vamos ver até onde ele vai. E é isso, é cada coisa. Eu tive um aluno, vou contar aqui uma experiência. Eu tive um aluno autista, eu era ainda professora. E ele não comia. E quando eu cheguei na sala, todo mundo. Ah, e ele é autista, ele não come. Olha aí o rótulo. E eu falei assim: ah, ele não come? Vamos trabalhar a alimentação. Trabalhamos a alimentação, tudo é um processo. A gente também não pode, né, deixar tudo um conto de fadas a educação, que não é. E processos às vezes são doloridos, os processos às vezes eles demoram, cada processo tem um tempo. E aí eu comecei a apresentar para essa criança os alimentos, levei no refeitório e mostrei. Vocês não acreditam, essa criança ela comia tudo. Mas sabe por que que ela não comia até aquele momento? Porque colocavam tudo no prato para ela. E aí eu aprendi que ela tinha que comer primeiro o arroz, depois ela tinha que comer o feijão, depois ela comia carne, e assim por diante. Mas todos os dias ela se alimentava. Então, assim, é do nosso amor enquanto profissão, mas o que fez? A Shirley é melhor? A Shirley é diferente? Não. Eu tenho amor pelo que eu faço e eu tenho a escuta da criança. A escuta é a observação. E aí você vai incluir, toda criança aprende, todo ser humano aprende, dentro do tempo dele. É essa singularidade que a gente tem. Algumas pessoas são boas em matemáticas, outras são boas na escrita, mas se completam, é aquele quebra-cabeça que eu sempre digo. E aí, assim, o amor, ele traz resultados que a teoria não nos mostra. Eu não estudei isso na faculdade. Eu não estudei lá e mostrar cada alimento para esse meu aluno. Não. Foi um insight que eu tive, que eu cheguei e falei, vamos mostrar para ele o que, que ele tem aqui. E ele comia de tudo. Então, assim, eu estou citando a alimentação, porque o autismo tem muita seletividade, isso, né, é natural. Mas será que realmente ele não come? Será que realmente eu estou olhando para o meu aluno com carinho, com amor? E assim, afetividade na educação é tudo, né? A gente, para incluir até as pessoas no nosso dia a dia, nós como adultos, quando a pessoa é afetiva com você, você quer ela mais perto, você quer ouvir ela, você aprende mais. Quando a pessoa não é afetiva, você quer distância. E imagine esse vínculo, professor e aluno, se não tiver esse sentimento de afetividade, né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. A pedagogia, ela precisa da afetividade. Shirley, é uma coisa interessante que você colocou aqui, né? Que muitas vezes o professor ele acha, ele acredita que aquele aluno, se ele já chegou com um problema, a Nádia também colocou um ponto assim importante nesse mesmo sentido, e que ele acaba discriminando o aluno porque ele não acredita, né? Que nem o jogo de futebol, né? Ele poder participar de um jogo e tudo mais. Muitas vezes é o próprio professor, a própria professora, né? Que já discrimina o aluno e já trabalha um processo em cima dele de exclusão, Isso, né? Então, vamos dizer assim, que a inclusão na escola começa com a aceitação do professor por qualquer tipo de aluno. é verdade. Não é? Quer dizer, ele tem que pensar, né? Fazer uma reflexão e por qual motivo ele acha que aquele aluno não vai ter condições de avançar mais na vida. E Porque hoje, ele acredita que não, mas será que está correto? Será que, se fosse com o filho dele, a filha dele e tal, ele é, gostaria que passasse por esse mesmo processo de discriminação? sim, Né? Eliana. E isso é algo muito importante, eu acho, algo muito sério na educação. E- Saber que estão todos ali, conforme a Nádia falou, por uma oportunidade, Sim, né? Por uma questão de aceitação. Mas o professor tem que estar, a professora, eles têm que estar preparados para que isso possa acontecer. Né? Então, ele precisa trabalhar a cabeça dele, ele precisa se transformar num ser muito mais livre,
né, isento de qualquer tipo de discriminação. Porque só assim ele vai conseguir realmente atender às necessidades daquele aluno, daquela aluna que está chegando. E isso que eu acho que muitas vezes é o mais difícil, sabe? É ele conseguir se olhar para, né, se olhar para si e ver que realmente os passos que ele tem dado têm prejudicado os alunos. Né? Nossa, eu vivi isso muito na escola, eu venho lá da escola tradicional, e não que ela não fosse boa, que ela não fosse importante, porque ela era muito forte, a gente aprendia mesmo um monte de coisas, vamos dizer assim, vamos usar a palavra coisas, né? Mas a gente ampliava demais o nosso conhecimento, mas os professores eram mais discriminatórios, né? Eles Total. discriminavam mais É, os alunos, né? Então, o aluno, para chegar até o final lá, ele passava por uma cunha muito estreita, né? Por um caminho muito estreito para ele conseguir chegar lá. E muitos, claro, desistiam, porque ficava muito difícil, né? Eu vi muito isso, vou falar um pouco mais agora da faculdade de pedagogia. Eu vi muito isso na faculdade de pedagogia. Eu tive uma professora de história que discriminava muitos alunos que eram escuros, que eram mais escuros, que eram pretos, né? E assim, eu tinha até umas amigas extremamente inteligentes e eu percebi o quanto aquela professora discriminava. E isso era uma situação muito desagradável, porque isso era muito claro em sala de aula. E depois, quando a gente estava no lanche, alguma coisa assim, no horário de lanche, elas comentavam: nossa, é tão, é tão triste ser tratada dessa maneira. Né? E isso, gente, sabe? A gente sabe que hoje mesmo, no nosso cotidiano, tem muito, né? Isso acontece demais. Então, assim, talvez no curso de pedagogia deveria ser acrescentado só inclusão, mas inclusão da própria pessoa, sabe? Um outro trabalho, não inclusão só na escola, mas a inclusão de si mesmo, né? No sentido que aquela pessoa que está discriminando aquele aluno, ela se discrimina por alguma coisa. Então, o que que não está correto na vida dela? O que que ela não gosta na vida dela que a leva a discriminar uma outra pessoa? Porque a pessoa que está bem, que está livre, ela nem olha para isso. Sabe? Ela trata todo mundo igual porque ela é tranquila com ela mesma. Ela não passa por esse tipo de problema. E eu sempre, quando estou conversando com amigas, né, com amigos, eu costumo sempre pensar assim, né? E uma vez conversando com essa amiga, uma amiga especial que eu gosto muito, eu falei para ela: olha, nós somos seres divinos. Se a gente olhar para o outro como um ser divino, a pessoa claramente vai entender que não tem por que discriminar, porque nós nascemos da mesma forma, nós estamos crescendo, caminhando da mesma forma. Então, e nesse crescimento, nesse nascimento, nesse crescer, ele vai com a maré, ele vai caminhando. Então, se eu pensar que é um ser humano, que é um ser divino, eu vou entender que ele vai ser diferente. Mas por que ele é diferente? Apenas fisicamente. Mas interiormente, ele tem tudo que aquele outro também tem. E esse tudo que ele tem envolve amor, carinho, afetividade, compreensão, compaixão, né? Porque quando, por exemplo, se a gente está andando na rua, a gente vê aquela pessoa mais necessitada. Então, no mínimo, a gente vai ter que ter compaixão por ela. Porque ela é um ser divino, ela precisa de ajuda. Sim. Não é? Então, mudar um pouco o olhar, né? O foco. Porque se eu incluo na escola, eu sou capaz de incluir em qualquer lugar. Porque o meu papel está sendo feito da melhor maneira possível. Meninas, o que vocês, toda essa experiência, né, que vocês nos contaram agora, como que isso reverbera na,
na fase na adolescência, por exemplo. Como que vocês acham que esses alunos que vocês contaram, né? Essas experiências maravilhosas, como que reverbera lá na frente? Eu acredito que eles vão ser pessoas que confiam mais em si, porque eles vão se conhecer melhor, porque quando o professor deixa a criança ser o que ela é, ele vai ter autoconfiança, né? Vai ter autoestima, e a gente sabe que as conexões maiores da vida, elas se iniciam do 0 aos 6 anos de idade, que é justamente a fase da educação infantil. Nós, professores de educação infantil, nós temos uma responsabilidade tamanha com essas crianças. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E como a Eliana falou, a gente tem que ter autoconhecimento, em primeiro lugar. Quando a gente se autoconhece, a gente começa a ver o outro como ser divino, como ser de luz, né? Então, essas crianças, quando elas chegarem lá na adolescência, que é uma fase bem difícil, a gente sabe como é, né? E é uma fase, assim que tem muito conflito, né? Mas se esse adolescente ele foi uma criança que teve o suporte emocional necessário, né, para crescer bem, que é o que a educação infantil colabora, porque nós somos apenas uma parte da vida dessa criança, né? A outra parte é a família, enfim. Então, se nós fazemos bem a nossa parte enquanto educadores, deixando essa criança se perceber como ser capaz, né, que pode, que consegue, ele vai ser um adolescente muito mais centrado. Provavelmente não vai andar nas modinhas por aí, porque ele vai saber quem é ele. Não é verdade? Então, a importância que a gente tem na vida dessas crianças é muito grande. E eu acredito, sim, que a partir do momento que eu acolho, que eu respeito, que em primeiro lugar, eu sei de mim para poder lidar com o outro, né? Eu vou fazer um bom trabalho. E isso vai reverberar por toda a vida dessa criança. Criança, adolescente, adulto. Tanto é que eu tenho certeza, vocês devem ter tido um professor péssimo, mas também devem ter tido professores maravilhosos, que trouxeram o que vocês são melhor hoje, não é? Sim. Eu tive uma professora que eu sou daquela época assim que os professores batiam na gente. Tacava régua, giz. Era uma loucura. Eu também. Eu também. Eu entendo. E eu sempre pensei, eu nunca quero isso para uma criança. Eu já sabia desde então que aquilo era errado. Eu mesmo pequena sabia que não estava certo aquilo. E eu jamais ia fazer isso com uma criança. Eu preciso dar o melhor de mim para a criança, né? Para que lá no futuro ela pense em mim enquanto professora, enquanto educadora, fala, poxa vida, aquela professora foi tão bacana comigo, eu vou levar o ensinamento que ela me passou para a minha vida, né? O contrário dessa outra professora que tacava os giz na gente, dava croque na cabeça. Então, olha a diferença, né? Os professores marcam a gente de forma negativa, mas ainda bem que a forma positiva é mais ampla, né? Ainda bem que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? Sim. Então, eu acredito que esse adolescente, se ele tiver todo esse suporte na infância, ele vai ser uma pessoa melhor. Sim. Vocês sabem. A sociedade, né, Nádia? A sociedade por si só, ela está ficando um pouco mais consciente disso, né? Sim. Da necessidade. Porque Ainda também bem. no Brasil, o Brasil é 51%, eu acho, da população brasileira é afro, né? Eu tenho uma ligação com o afro e tudo mais. Então, na verdade, todos nós estamos envolvidos com tudo isso. Sim. Esse é o brasileiro, não é? Exatamente. Então, acho que a aceitação é o melhor caminho. Oi, Shirley, desculpa.
Imagina, é assim, é que vocês foram falando e muitas coisas vêm na minha mente. Eu volto lá quando eu era criança, porque mais do que a teoria sobre a inclusão, mais do que você saber o que você vai fazer com essa criança, é você ser hoje, como eu sou, o resultado de uma criança que foi excluída, né? Eu sou negra, eu fui muito excluída na minha infância por ser negra, por ter uma vida financeira um pouco difícil, né? Por ser de uma mãe viúva. E no meu tempo, todos esses eram requisitos para você ser excluída. Você não precisava ter nenhuma síndrome ou transtorno. Você já não era aceita. E eu tive uma professora que fez a diferença, professora Cidinha. Até hoje eu lembro do rosto dela. E aí é quando a gente fala o que isso vai trazer na sua vida de adolescente ou adulta, porque até hoje eu falo dela com muita emoção. E é isso, professor, que você tem que pensar. O que que meu aluno vai levar? Ele não vai levar os seus diplomas. Ele nem sabe que você tem. Ele vai levar aquela afetividade que você criou com você e ele. E hoje eu sou professora por conta da minha professora Cidinha, que me acolheu, onde nem as crianças me acolhiam. Porque a criança, às vezes, ela é, de certa maneira, ela é má, porque ela não tem filtro quando ela vai, de alguma forma, te ofender. Ela fala o que ouve, o que o adulto fala. Porque ela por si não nasce racista, ela por si não nasce preconceituosa, mas sim é a sociedade adulta que faz com que isso aconteça, né? E eu vivi isso. Então, melhor do que os livros, eu tenho isso na minha pele. E aí eu falei, um dia eu vou estar numa posição onde eu estiver, não vai existir inclusão. E quando chega um aluno aqui que por algum motivo a sociedade possa achar que ele é excluído, ele vai ser incluído aqui. A gente não sabe a estratégia, mas essa afetividade que eu sempre falo e esse amor pela profissão é que vai trilhar caminhos para que a gente consiga, né? Existe um autor, poeta que eu gosto muito, o nome dele é Fabrício Carpinaggi. Ele, ele é poeta, jornalista, e ele, quando criança, ele foi diagnosticado com retardo mental. E a escola virou para a mãe dele e disse assim: ele não vai saber ler nem escrever. Ele já deve ter seus 60 anos, então. E a mãe dele pediu licença do trabalho e ela resolveu ensinar o seu filho por 2 meses. Por 2 meses ele aprendeu a ler, a escrever. E aí acabaram-se os bullying e as ofensas da escola. E hoje ele tem vários livros e vários prêmios. O que fez essa mãe há 60 anos atrás? Qual foi a técnica? Existiam os estudos que a gente tem hoje? O autismo era visto como é hoje? O retardo mental, ou seja, qual for a patologia? Não, não existia. E como que ela conseguiu? Afetividade. Ela tinha afetividade e um objetivo. E hoje eu, Shirley, eu sou resultado de uma afetividade de uma professora da escola pública da periferia de São Paulo. E é isso que eu quero para as minhas crianças aqui, para as crianças de vocês aí, para as crianças que ainda vão nascer, que elas sejam incluídas e que elas não se sintam de maneira nenhuma separadas, porque isso dói, né? Eu consegui, de certa forma, trazer toda essa minha bagagem de um modo positivo, que hoje eu trago para as minhas crianças e para as famílias, porque as mães sofrem muito. Às vezes você vê uma mãe que ela é muito seca, ela não tem família mais, ela não tem uma festa de Natal muitas das vezes. Ela não está nesses ambientes, porque ela tem que ficar dentro de casa, porque nem a família quer incluir essa criança. Então, assim, eu sou uma pessoa que sobressair a exclusão. E hoje eu me sinto incluída na minha empresa, incluída com as minhas colegas, incluída. Estou aqui, incluída. Então, assim, para mim isso é o máximo. E é isso. Os professores têm que ter afetividade nas suas ações. E O como Chile, é muito interessante que você está contando, porque eu vivi uma questão com um irmão, né, síndrome de Down, desde pequenininho, e ele era tão carinhoso, tão gostoso, que ele me abriu muito a mente para a vida, para a aceitação de outros. Eu acho que por Sim, isso que eu tenho hoje essa visão um pouco mais aberta com relação a isso, né? Então, a minha família viveu momentos tristes, né? Quando ela soube que ele era síndrome de Down.
mas assim, o amor que ele recebeu da gente, né? Sim, porque ele era muito gostoso, isso mesmo, né? Uma gostosura enorme, é, fez com que ele melhorou muito, ele avançou muito, ele era muito independente, muito autônomo, mas tudo isso graças à atenção que nós demos para ele, né? Então a Sim, gente precisa realmente, como você falou, mudar o nosso olhar, né? Para que a gente possa ajudar aquele ser divino a crescer, sim. a deixar a luz dele mais forte, né? Mais aquela luz que você enxerga à distância, sabe? Reluzante ali, que eu acho que é isso, né? Quando a gente enxerga aquele ser humano como um ser divino, a luz dele brilha mais, com um brilho muito mais intenso. Oi, Nádia, fala, por favor. Desculpa ter te cortado. Imagina, imagina. É que eu não podia deixar de fechar a fala da Shirley sem falar de Paulo Freire, que ele diz, ele sempre vai dizer, né? Ele não está mais fisicamente, mas a obra dele está aí. Ele diz que não se pode falar de educação sem amor. Olha, eu acho que eu nunca li uma frase tão incrível e tão verdadeira quanto essa. Porque a gente tem que ter amor. É difícil? Claro que é difícil. Mas a gente não está aqui nessa vida para brincar, né? As crianças estão de brincadeira, nós não, né? Mas se eu tiver amor pelo meu próximo, né? Se eu aceitar que cada um tem a sua característica, né? E me aceitar também do jeito que eu sou, essa luz que a gente está falando aqui, né? Que você falou tão bem, Eliana, ela vai, ela vai só se expandir. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ser luz, porque o mundo anda apagado, né? Anda um pouco escuro, né? Então vamos Sim, ser luz, né? Procurar ser luz na vida das pessoas, seja das nossas crianças, sejam das nossas famílias, seja da nossa própria família, né? Dos nossos colegas, sempre procurar ajudar, colaborar, porque quando eu quero o bem me quer também. Isso é um fato, né? sim, Quando a gente faz coisas boas, quando a gente é uma pessoa boa, de valores, ético, a gente não deixa rabos para trás, não é verdade? A gente segue o caminho e o caminho vai se abrindo, gente. Eu posso, quando eu ajudo o outro pode não me ajudar lá na frente, mas alguém vai me ajudar. Alguém vai colaborar para o meu eu bem. vejo assim também, eu vejo assim também, Nádia. E eu acredito É. muito nisso, porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu vou contar a minha experiência da pandemia. Na pandemia, eu perdi o meu trabalho. Em maio de 2020. Infelizmente, o SEI que eu trabalhava, ele perdeu o convênio. Em maio. Em agosto, eu já estava trabalhando no CT Vidas. Olha só, eu só tenho que agradecer, porque alguém falou, Nádia, manda o currículo. Uma amiga falou, manda o currículo, eles estão selecionando professores e tal. Falei, mandei o currículo. No outro dia, a Carol, que era a minha coordenadora na época, a Carol me ligou e falou, você gostaria de fazer uma entrevista? Olha só, gente, em plena pandemia, mas porque alguém me estendeu a mão, eu não posso esquecer disso. A gente tem sempre uma dívida de gratidão com alguém, não é verdade? Sim, muito, muito. E eu E eu sou muito. procuro ser muito fiel, sabe? Eu procuro não esquecer aquela pessoa que em algum momento me ajudou. Sim, Eu procuro ser muito fiel ao que sim, ela fez para mim, sabe? sim, Sempre com gratidão, sempre com um reconhecimento de bondade. exatamente. Quando a gente é Isso grata, a gente sofre menos. é o. É Não verdade. é? A gente pensa sempre nos pontos positivos. E eu também, Nádia, viu? Fiquei desempregada da mesma maneira que você e em Sério? 2021 estava aqui no CT Vidas. Olha que coincidência. Que maravilha! Mas é isso, é tudo que vai e volta, né? Você faz o Sim, bem, de alguma maneira volta para sua vida no bem. Sim, E assim, quando a gente faz bem para as crianças, eu acho que é imediato, porque é aquele sorriso, né? E os Downs, eles falam de uma forma pelo olhar que ninguém fala igual eles,
sabe? Eu já tive aluno assim também, e é um olhar tão mágico. E quando a gente fala em seres iluminados, a gente não está aqui por acaso. Todo Não, mundo veio com um propósito. Ah, não, vamos enfeitar porque ela é bonita. Não, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão a cumprir. Eu acredito que a minha missão é independente da situação, onde eu estiver, é fazer o bem. Isso é muito meu, né? Se vai ter retribuição pelo ser humano, eu não sei, mas tem uma força muito maior que vem a nossa retribuição, né? porque diz respeito a você, Sim, sim. né? Fala muito mais de mim do que do Sim, outro, né? E verdade. assim, e a gente fica muito feliz. Ah, Shirley, você faz. Não, não é porque eu sou boazinha, é porque me faz tão bem fazer bem, né? Não é porque eu sou boazinha, me faz muito bem. Então vou fazer o bem porque me faz bem, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas tinham que ter mais essa consciência de fazer o bem ao outro, que assim a humanidade teria muito mais resultados positivos e todos seriam mais felizes, né? Porque a Sim. felicidade vai muito além do dinheiro, né? A Oh, felicidade vai muito além do dinheiro. Existem coisas Meninas, que o dinheiro não paga. sim. Então, exatamente. ó, vamos encerrando. Olha, eu amei o nosso encontro, Que pena. aprendi muita coisa, foi lindo demais, lindo mesmo. Eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui conosco hoje. E a nossa palavra, a nossa mensagem de ordem, né, é: sejamos luz, né, para que possamos iluminar todos aqueles que necessitam. Certo, meninas? Certo. Certo. Então tá Muito bom, muito obrigada obrigada Obrigada. e um bom dia para vocês, boa semana. para Obrigada. vocês Até a também. próxima. Até a Obrigada próxima, pela tchau. oportunidade, eu Obrigada, amei. Eliana. Eu também amei. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.